Outras contribuições que acreditamos válidas para a análise e o debate são as apresentadas por Poulantzas, que afirma a classe ou fração hegemônica, veja, ele pega lá de Marx, a classe é de Marx, e fração, parte da classe hegemônica, polariza os interesses contraditórios específicos das várias classes ou frações do bloco no poder. O interesse do banqueiro não é o mesmo do comerciante, não é o mesmo do industrial, não é o mesmo do agronegócio. Então pertencem à mesma classe e articulam entre si nos espaços democráticos a correlação de forças que permite que os banqueiros cobrem juros exorbitantes, que o agronegócio estimulado por incentivos fiscais possa exportar e acumular riquezas avultantes. Né? E para mim, que sou um assalariado, o que sobra? Para vocês que são assalariados, o que sobra? Não é? Então é aqui a grande questão que o Poulantzas traz, que é uma grande contribuição. Não é? Ela é hegemônica, ela polariza os interesses contraditórios específicos das várias classes ou bloco de poder. Para quê? Para manter, para poder. A democracia é o espaço fundamental para eles. Não é? Transformando seus próprios interesses econômicos em interesses políticos e representando os interesses gerais, comuns das classes ou frações do bloco do poder. Está lá a bancada da bala, a bancada do agronegócio, a bancada dos protestantes, a bancada da, desculpa a expressão, da puta que pariu. Não é? Quer dizer, vai o quê? Vai formando esse conjunto que vai procurando nos espaços democráticos articular esses interesses. Não é? E só quando está mais ou menos solucionado essas contradições é que se coloca em votação. Só vocês acompanhar as votações no Congresso Nacional que vocês vão perceber isso. Né? Esse interesse geral consiste na exploração econômica e, ao mesmo tempo, da dominação política. O bloco no poder é a expressão política das diferentes frações da classe dominante. Através do bloco no poder que essas diferentes frações são unificadas para governar. E elas unificam aonde? No Congresso Nacional. Ali é a expressão. Claro que para chegar à expressão do que é expresso no Congresso Nacional, as votações, há todo um processo de telefonema, de reuniões, de articulações, não é? Para, vamos dizer assim, aparar as arestas. Mas ali o locus, o local privilegiado, é o Congresso Nacional. Daí a defesa, e muitos se colocaram, do centrão, bolsonaristas se colocaram contra o golpe, justamente por isso, para preservar esses interesses, o espaço de configuração e de unificação desses interesses, para eles manterem mamando nas tetas do Estado e governando. Não é? A noção de interesse geral do povo, que é uma noção ideológica, uma criação mental, expressa um fato real, o de que esse Estado dá aos interesses econômicos de certas classes dominadas certas garantias que pode até mesmo ser contrário aos interesses econômicos em curto prazo das classes dominantes. São as concessões, não é isso? Mas que são compatíveis com seus interesses políticos e sua dominação hegemônica. Cede os anéis para construir e buscar consolidar o consenso, para não ter que estar acionando a todo tempo os elementos de coerção e de repressão. Não é? Porque esse é muito evidente. Não é? E se ele aparece com grande contundência, ele gera a reação contrária. Não é? A autonomia do Estado não está apenas presa à luta de classes na sociedade civil, mas, em última instância, ao desempenhar tal papel, ele incorpora a própria luta de classes. A autonomia dá lugar à luta de classe no Estado e à possibilidade das classes dominadas. Por isso interessa a elas também a democracia, não é? Interferirem nas funções do Estado que reproduz o domínio dos grupos dominantes. Não é? Então é importante também para as classes dominadas, exploradas e oprimidas terem esse espaço
esse espaço nos locais de decisão, no nosso caso aqui, do Congresso Nacional, que possa exercer também suas pressões. Não é? E aí, principalmente a partir das ruas. Por isso é fundamental que as manifestações de rua cresçam para buscar o atendimento às suas reivindicações e aos seus interesses. O Estado não é um bloco monolítico, mas é um campo de batalha estratégico. Veja, aquela visão que eu coloquei anteriormente é a visão estrutural do tipo de Estado. A partir de determinado momento eu estou analisando com vocês o meandro do Estado enquanto conjunto de instituições que pertence a uma determinada sociedade multilateral, multifacética, espaço e tempo, que forma essa totalidade que são todas as relações existentes na sociedade. Não é? Nesse sentido, o Estado torna-se uma arena de luta entre interesses, inclusive em alguns momentos, interesses semelhantes e antagônicos. Não é? Interesses semelhantes. Por que setores de oposição foram para as manifestações do dia 12 agora? Não é? São interesses antagônicos, mas também tem semelhanças. Só para a gente pensar um pouco, tá? As classes populares sempre estiveram presentes no Estado, sem, contudo, terem modificado qualquer coisa no seu núcleo, porque essa modificação só é possível através da organização e da pressão que nós chamamos pressão de massa. Pressão de massa são manifestações, greves, povo na rua. Não é? É esse que é o mecanismo histórico. Histórico é esse. Não é? Se vai alterar, não sei, mas esse é o que predomina e o caminho que tem indicado a história é esse. A estrutura do Estado, na verdade, retém as classes dominadas dentro de si, mas as retém precisamente como classes dominadas. A ação das massas populares no seio do Estado, através do processo eleitoral e ou pressões de setores organizados, sindicatos, movimento estudantil, associações, partido do chamado campo de esquerda, etc., etc., é uma condição necessária de sua transformação, mas não é ela mesma uma condição suficiente. Não é suficiente. Veja aqui, sobre o processo eleitoral, a ironia do Jean-Jacques Rousseau. De tanto em tantos anos, você é chamado para eleger os seus próximos algozes. Manter os mesmos ou mudar o CPF de um ou de outro. Não é? Daí a radicalidade do Rousseau, e o que nos chama a atenção é isso. É que esse espaço nós vamos lá escolher, não é? Aparentemente e livremente aqueles que vão atender os nossos interesses. Ou seja, no fundamental, essas contradições todas existentes no aparelho de Estado, ela vai se manifestar. Se você votou mal, paciência, votou mal, se fudeu. Só daí há tanto tempo que você pode votar certo. Aí você muda o nome e muda o CPF. Não é? E por que Polanyi está chamando a atenção? Não é? Porque na sua essência, a classe, a essência do Estado é uma essência de classe e é determinante.